Vamos conversar sobre um caso delicado aqui. Essa semana veio a público um fato que se caracteriza por crime de aliciamento e tráfico de pessoas. Trata-se do caso Cate Torres, uma guru espiritual e influenciadora digital brasileira que foi presa nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o Ministério Público Federal investiga acusações que vão desde estelionato, aliciamento e tráfico humano. Conforme alguns ex-clientes, em troca de dinheiro, Cate Torres prometia trabalho nos Estados Unidos. Mas, na realidade, as meninas eram submetidas a maus tratos e até expostas a situações que sugeriam a prostituição. Com a acusada Cate Torres, também foram apreendidas as brasileiras Letícia e Desirê. A defesa de ambas alegam que elas são vítimas de Cate Torres. Segundo a Polícia de Imigração dos Estados Unidos, as três foram presas porque estão ilegais no país. E agora, o que pode acontecer em casos como esses? O que fazer se formos vítimas de aliciamento e tráfico humano? Se a gente conhecer alguém que está passando por essa situação, a gente vai conversar com a doutora Sandra Daniotti, mas antes, Arthur Pires. Estou aqui. Oi, doutora. Oi, tudo bem, lindona? Boa tarde. Arthur Pires tem mais informações. É porque esse caso envolve muita coisa e muitas pessoas, né? Desde que o caso surgiu, que foi ali no começo de outubro, a história só foi aumentando e tomando cada vez mais camadas. Como você mesmo explicou, né, Rê? No começo ali de outubro começou a história dessas duas jovens que estavam sendo procuradas pela família. A família dizia que não conseguiu encontrar nem Letícia, nem Desirê. Criaram um perfil na rede social justamente para tentar entrar em contato com essas garotas e a história foi tomando uma proporção nas redes sociais. Conforme essa proporção foi aumentando, foram surgindo essas histórias relacionadas a essa Cate Torres, que é tida como uma coach espiritual, uma guru, que justamente era a pessoa responsável por essas duas garotas. No meio disso tudo, as três fizeram uma live nas redes sociais, tanto a Cate Torres, quanto a Letícia, quanto a Desirê, fizeram uma live nas redes sociais falando para as pessoas pararem com essas investigações, que elas estavam bem. Inclusive uma delas, que foi a Letícia, disse que saiu de casa porque era maltratada pelo pai. Então começou a envolver mais história ainda essa questão toda. Tanto que o pai dela também está sendo investigado justamente por conta da denúncia que ela fez durante essa live. Então mais uma história que acrescentou no meio disso tudo. Por fim, elas acabaram fazendo essas lives e uma delas, a modelo Yasmin Brunet, participou para tentar ajudar nessa situação toda. Porém, ela acabou sendo acusada justamente como a pessoa responsável com esse tráfico humano, ela sendo a bandidona do caso, a Yasmin Brunet. Yasmin Brunet negou, claro, essas informações e foi até a delegacia da internet, né, para justamente fazer o boletim de ocorrência e falar que nada disso estava acontecendo, mas ela afirma que a vida dela virou de ponta cabeça por conta dessa história toda. E como você também disse, as três foram presas, mas não por conta das denúncias que foram feitas e dessas investigações, mas por passaporte ilegal. Então não tem nada a ver a prisão delas, neste momento, com relação a todas essas acusações. O mundo está de cabeça para baixo, Com doutora certeza. Sandra Daniotti. Ele estava falando, eu estava pensando justamente isso. O que as pessoas que estão ouvindo agora? Tráfico humano. Então, traficar Porque parece uma coisa de pessoas. filme. Pois é. Você fala drogas e tal. O ser humano, e isso não é novo, tá? Isso não é recente. Isso é muito comum, até mais do que se pensa. Então, traficar para retirar órgãos, para vender, traficar crianças, traficar mulheres, traficar para trabalho, né? Trabalho ilícito ou tornar escravo. Mas o que me chama a atenção é o seguinte, essas moças, e se elas tivessem ido, porque elas queriam? Elas queriam trabalhar, elas não têm o direito de ir lá? Geralmente é isso que acontece. Geralmente esse aliciamento, ele é um crime praticado, né? O aliciador, ele faz promessas e geralmente a vítima, ela está no estado de vulnerabilidade. Então vamos lá. Uma garota, um garoto de 15, 16 anos, 17 anos, bonito e que chama a atenção, às vezes fotos na internet, aquela, né, divulga muito. Então, eles se aproveitam dessa situação
E muitas vezes eles recebem mensagens, olha, nós estamos procurando pessoas com seu perfil e tal. E aí a pessoa se interessa. E muitas vezes, adolescente, numa situação familiar que existe conflito familiar, o que o adolescente pensa? Eu vou embora. Eu vou para outro país, eu vou arrumar um emprego. E aí é onde se abre a porta para uma oportunidade que aparentemente é muito bacana, que se pensa que tem essa promessa, né, que é uma situação promissora e que não vem a ser quando se sai do país. O que acontece, o aliciador? O que ele faz, basicamente? Ele promete, olha, eu vou pagar passagem, eu vou pagar moradia, então observa bem tudo isso. E você vai ter um salário. E você vai receber pelo trabalho, né? Só que inicialmente eu não tenho dinheiro. Ah, mas então, eu vou pagar tudo isso, inicialmente o trabalho que você vai executar vai pagar essas despesas. É para se manter. Para se manter. Só que chega lá, Arthur, o que acontece? A pessoa vai sobrevivendo naquela situação e quando chega, tomem cuidado com isso. A primeira coisa, me passa o seu passaporte, me passa a sua documentação, que eu vou dar entrada aqui na sua situação aqui no país, né? E a pessoa se aposta de documentos, de dinheiro, aí tira de roupa. a liberdade da pessoa. Mas não, o que me chama a atenção, doutor, é o seguinte. Quando que é caracterizado o tráfico humano? Porque eu posso querer viver em outro país, com um trabalho que para alguns é lícito, para outros não, mas eu quero, entendeu? Assim, quando que isso passa a ser crime? Por que eu não posso sair daqui? Quando a pessoa perde a liberdade dela. Ah, tá. Tá. Entende? Aí é o crime. Ele quer ir, mas chegando lá, o que acontece? Cárcere privado. Tá. O que é o cárcere privado? Tomar o seu celular, tomar os seus documentos, porque você, principalmente em outro país, porque isso acontece aqui no Brasil também. Vice-versa, né? Sim. Vem estrangeiro para cá. E acontece de estado para estado. Meu então Deus. você vê denúncias, por exemplo, da pessoa que saiu de Goiás, de Minas, vem para São Paulo, vai para o Rio de Janeiro. E some. Então, em nível de Brasil, isso acontece e some, né? E vai trabalhar naquele outro estado, veja, estado. Isso acontece aqui. Então, fora, muito pior, porque você já pensou uma situação, quem viaja, quem já viajou, a maior preocupação que a gente tem é com o passaporte. Porque você não pode entregar esse documento de identificação sua para ninguém, deixar com ninguém, perder é um problema, porque você passa dias dentro do consulado para resolver essa situação, porque você não pode sair do país e você se tornou uma pessoa que está numa situação ilegal. Então, veja. Olha, se você não estiver com o seu documento, você não pode sair na rua, não pode conversar, não pode falar, nem se passar mal pode ir ao médico, a um hospital, porque vai ter que apresentar o quê? A documentação. Cadê a documentação? E se está numa situação ilegal? E aí a pessoa às vezes tem um visto para ficar 30 dias, 60 dias. Muitas vezes não fala o idioma. Não fala o Sim, idioma, é uma isso é barreira gravíssimo. enorme. Fala o idioma. É uma barreira enorme essa. E aí passou o prazo, o visto expirou. E aí você é que tá a ilegal. pessoa está ilegal, efetivamente ilegal. Então, nem o passaporte e nem o celular, eu imagino. Exatamente. Você não pode Como entregar. que ela vai trabalhar? Como que a pessoa vai trabalhar nessa circunstância? Aí é que esse tráfico humano. Então, a pessoa acaba trabalhando, muitas vezes numa situação de prostituição, né? Fazer programas para conseguir, em casas especializadas nesse assunto, né? Que não exige documentação, trabalha de uma forma ilegal, amparada por esse aliciador, né? Que na verdade... Amparada entre muitas aspas. Sim. Então veja, a Explorada. prostituição no Brasil não é considerado ato ilícito, né? É uma forma, hoje nós sabemos que existe essa possibilidade, porém, trabalhar para outro, Isso. vendendo o corpo, Sem os- pagando para isso. esta pessoa, este é o ilícito. Entendi. E aí o que acontece? Como eu vou denunciar que eu me prostituo se prostituição é ilícito? Então eu corro o risco de ficar preso? Não, você tem que ter coragem de fazer essa denúncia, né? Porque você está sendo aliciado, você está escravizado por uma pessoa que está tomando seu dinheiro, tomando a sua documentação, Te controlando. e você se tornou um escravo. Então veja, esta é a situação. E daí vai para pior, né, Regina? Porque inclusive tem tráfico de órgãos e crianças e uma série de coisas.
Tem pessoas que perguntam, eu tenho que pagar para conseguir a adoção de uma criança? Estão me vendendo? Isso é um tráfico. Vender criança, você quer adotar, existe todo o trâmite. Não, mas estão me cobrando, veja. Nossa. É tudo isso que você tem que observar. E às vezes o ser humano ele aprende como? Com exemplos, né? Se você pegar, eu até pedi para a produção, talvez eles coloquem depois, o Ministério Público, ele criou uma cartilha muito simples, não é aquela monte de folha, aquela coisa, onde na cartilha consta exemplos de pessoas, fulano de tal usa um outro nome fictício e conta a sua historinha, que foi trabalhar, que nunca mais voltou e que acabou ficando devendo para o patrão, entre aspas, né? Que ficou devendo e que nunca mais conseguiu sair do lugar e que não faz contato com a família e tudo mais, entre outros exemplos. Porque as pessoas precisam entender o que é essa questão do tráfico e da escravização. Que é mais comum. A escravização hoje, né? Tem perguntas do pessoal Vamos de casa. Bora lá? Uma pergunta. Vamos lá. Mais uma pergunta. Ah lá. Como devo denunciar um caso de aliciamento e tráfico humano? Você pode denunciar no Disque 100, o Disque 180. Olha que ótima essa tela. Isso, olha, do Ministério Público. Dizer que não sabe como, gente, é entrar na internet e você tem a cartilha do Ministério Público, tá? Explicando aquelas historinhas, né, que eu falei. Então, veja, Disque 100, ó, qualquer telefone fixo ou celular, olha que beleza. 180, qualquer telefone fixo celular, que é direitos humanos da mulher. E olha, não é só mulher não, tá? Pode ser trans, qualquer tipo de aliciamento. Trans, principalmente, que diz assim, olha, eu vou te pagar sua cirurgia plástica, eu vou te pagar tratamento. Olha, promete 1000 coisas. Tudo para levar para fora, tá? E depois fica devendo, não consegue, cai na prostituição, cai nas drogas e tudo, e não consegue mais voltar. Então, olha, e aí o Ministério Público do Trabalho, o MPT, naquele caso de trabalho escravo, que as pessoas vão trabalhar, nunca mais você vê a pessoa. E aquela história de levar... E o agravante que às vezes tem familiares que levam criança e põe a criança para pedir na rua, põe a criança para se prostituir. E esse é um agravante, aumenta em 50% a pena. Se for da família? Se for da família, é muito pior. Então, tem que denunciar o Ministério Público. Onde tem o Ministério Público? Então, nós temos no Ministério Público do Trabalho, que é na Justiça do Trabalho Federal, é nível federal. Nós temos a Polícia Federal e, olha, tem um site, www.denunciapf.gov.br. É só entrar na internet, você faz a denúncia e não precisa se identificar. Ó, a denúncia tem o site, a Defensoria Pública da União. Então, existem esses meios para você fazer a denúncia. E a pergunta é o seguinte, quem faz a denúncia? Quem souber, se tiver um indício desse aliciamento, sabe que um parente seu, um amigo, um filho de um amigo, uma criança está passando por isso, ou um crime de escravo, trabalho escravo, fazer a denúncia. É a obrigação de todo ser humano fazer isso. E tanto que não é novo, a mulher da casa abandonada, do podcast, caiu numa dessa há 25 anos atrás. Exatamente, gente, tem muito disso. E tem as crianças que são prostituídas nas BR da vida, nas estradas. Eu não posso com isso. Que elas são aliciadas. Chega pro pai e pra mãe e fala, eu vou te dar a cesta básica, vou te fazer, deixa eu levar, porque ajuda lá. Não posso aí com bota isso. lá nas estradas. Gente, eu já cheguei a ver isso. É revoltante. No Porto. Meu Deus. Muito próximo da gente. Então, quando você vai a um hotel, eu sempre falo, verifica se esse hotel tem o selo de amigo da criança, que é aquele amarelinho. Pergunta, porque às vezes hotéis são usados para a prática. É toda uma indústria, né? Não é Exatamente, uma coisa Arthur. ou outra, Muito. tem todo um funcionamento. Muito, porque isso rende muito dinheiro, infelizmente. Cuidado, muito cuidado.